Estamos de volta com o Bom Dia Piauí, agora 6 horas e 40 minutos. Morreu ontem o prefeito de São João da Fronteira, José Lincoln de Souza, do PSB. Ele tinha 63 anos e a provável causa da morte pode ter sido uma trombose pulmonar. Zé Lincoln, como era conhecido, deixa esposa e 3 filhos. Ele assumia a prefeitura de São João da Fronteira pela 3ª vez. Já foi também vereador de Piracuruca e professor de engenharia de agrimensura na Universidade Federal do Piauí. Com a morte do gestor, o vice-prefeito Erivan Rodrigues Fernandes, do PTB, assume o cargo. O governador Wellington Dias decretou luto oficial de 3 dias em todo o estado. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Rodoviária Federal cumpriram 96 mandados judiciais em municípios do Piauí, Ceará e Maranhão. A investigação é para combater fraudes em processos licitatórios em prefeituras e câmaras municipais. Aqui no estúdio recebemos o promotor de justiça Rômulo Cordão, que é coordenador do GAECO. Bom dia, promotor. Como é que começou esse trabalho? Por onde começou? Os indícios partiram de onde para se chegar a essa operação grandiosa? Exatamente. Nós tivemos a informação de que empresas estariam atuando no Piauí, né? Empresas estas eventualmente postas no Ceará, estariam no Ceará, e passou-se realmente a fazer uma análise, uma investigação acerca dessas empresas, né? Momento em que se verificou que as mesmas não existiam de fato, não é? Eram empresas chamadas de fachadas. Exatamente, empresas dessa natureza. Sim. Que não existiam de fato, e quando passou-se a se aprofundar nas investigações, percebeu-se que o objeto que elas contratavam seria inviável pela capacidade operacional, capacidade econômica dessas empresas, né? Então, a investigação fluiu e operacionalizamos na semana passada, na sexta-feira, a operação escamoteamento. Como era na prática que eles faziam? Era venda somente de notas, vendiam mercadorias que não existiam, entregavam só pela metade? Como era a logística da quadrilha? Em princípio, 2 modos operantes. O primeiro, as empresas se combinavam anteriormente, num verdadeiro conluio. Essas empresas vinham do Ceará e passavam a participar do processo licitatório em municípios do Piauí. De tal maneira que, com esse conluio, elas acertavam o preço e aquela que vencia o certame tinha o compromisso de repassar um determinado valor para a empresa que participou e não venceu. A gente chama essas empresas que são utilizadas só para participar, para dar um cunho de competitividade, de empresas damas de companhia, né? Na verdade, elas não vão realmente para vencer o objeto e contratar e executá-lo, mas sim tão somente para acompanhar. Esse era um dos modus operandi. O outro, a gente está aprofundando as investigações, contava com a participação de alguns servidores públicos que facilitavam, né, principalmente o que diz respeito à fiscalização quanto à capacidade operacional, à capacidade financeira daquela empresa para executar o objeto do contrato. Só para a gente lembrar, o resultado da operação: apreensões, mandados cumpridos, prisões? Tivemos 8 prisões preventivas decretadas, 23 buscas e apreensões e 36 condições coercitivas, né? As condições coercitivas, essas pessoas nós denominamos que fazem parte de um núcleo que foi utilizado como laranja. Por essas pessoas, nessas contas, passariam os valores que a organização criminosa manuseava, recebia, no sentido de escamotear mesmo, de dificultar o descobrimento daquele dinheiro. E essas pessoas foram ouvidas pelos promotores na promotoria de Piripiri, aqui no Piauí. Perfeito. A gente vê, inclusive, imagens aí do apoio da Polícia Rodoviária Federal, que participou aí dessa operação. Quem eram essas pessoas, promotor? Essas pessoas presas, envolvidas, eram profissionais, eram de fato pessoas que já trabalhavam, já eram envolvidas com o crime, com esse tipo? Que é o perfil dessas pessoas que foram presas? São empresários, né? Pelo menos se dizem empresários, né? Representam várias empresas no Ceará. Fruto das buscas e apreensões foram 16 inicialmente, mas várias empresas, né? E alguns deles, inclusive, já foram presos em outras operações no próprio Ceará pelo mesmo motivo, né? Na questão de fraude às licitações em municípios do Ceará. Então, a gente também conseguiu detectar que eles têm um patrimônio bastante significativo, né? E por essas contas dessas empresas, como dito antes, não obstante a falta de capacidade operacional, às vezes até de endereço, a falta de servidores, de funcionários
trabalhando naquela empresa de veículo, mas uma movimentação bancária milionária. Agora, doutor Rômulo, há possibilidade de envolvimento, o senhor falou já a possibilidade de identificação, inclusive, de servidores públicos. Gestores podem estar participando dessa fraude? A investigação, ela teve início com base em fatos e esses fatos chegaram a empresários. A gente não afasta essa possibilidade de tal maneira que as investigações prosseguem e, nesse momento, não posso afirmar categoricamente, mas as investigações continuam e, possivelmente, sim, poderá haver outros servidores públicos envolvidos. Agora, é uma quadrilha bastante organizada, pelo que o senhor informou, atua não só no Piauí, mas no Maranhão e também no estado do Ceará. Há ramificações também já observadas dessa quadrilha em cidades desses estados? Sim, pela quebra do sigilo bancário que foi feito, nós detectamos que também receberam dinheiro público, tanto do Ceará quanto do Maranhão. Então, partindo do pressuposto que essas empresas de fato não existem e que não têm capacidade operacional, então certamente o mesmo golpe que aplicaram no Piauí também aplicaram no Ceará e no Maranhão. Enquanto essas questões, a gente está também compartilhando o material da investigação com outros Ministérios Públicos, né, a fim de que se aprofunde. Sendo assim, novas prisões podem acontecer ainda, novas operações podem ocorrer ainda, desmembrando ainda o começo dessa investigação? Com certeza podem ocorrer. Estamos fazendo uma pergunta aí, por gentileza, estou fazendo uma pergunta. Com relação aqui, a pergunta do telespectador, a PEC 02, eu queria que o senhor comentasse um pouco aí, por favor, doutor Romulo. A PEC 02 é uma PEC que tem um mote de alterar a Constituição do Estado do Piauí no que diz respeito à escolha do Procurador-Geral de Justiça, ou seja, do chefe da nossa instituição. Né? Como é que está sendo a discussão, como é que tem sido tratado isso, essa proposta de emenda? A classe toda é contra essa PEC, por um motivo muito simples, né? Ela fere a autonomia e a independência do Ministério Público. Depois da Constituição de 88, o Ministério Público foi alçado, né, a como se fosse um quarto poder. É tanto que tem as mesmas prerrogativas que os magistrados, que o Legislativo, e tudo isso foi pensado no sentido que o órgão agisse com autonomia, com independência. A partir do momento que se fere a autonomia e a independência do Ministério Público, coloca em xeque a própria questão republicana, o princípio democrático. E o que nos causa espécie é que essa PEC foi levada a efeito sequer com a ciência da própria categoria, ou seja, nem os próprios promotores e procuradores tinham conhecimento. Foi feita a própria revelia do Procurador-Geral de Justiça e também, evidentemente, da sociedade. Então, pela gravidade e pela importância de uma PEC dessa natureza, no mínimo, haveria de ter uma discussão muito salutar com a sociedade e com os membros, e não dessa forma que foi feita a revelia de todos. Então, nos coloca em xeque, a autonomia do Ministério Público, muito prejudicial à sociedade, né? E nos causa bastante preocupação, porque isso pode culminar, inclusive, com o amordaçamento do Ministério Público, né? Com é uma forma de atar as mãos do Ministério Público, de piar os pés do Ministério Público, de calar o Ministério Público. Essa proposta, ela traz o quê? Alterações na escolha dos procuradores, do procurador-geral? Na escolha do chefe da instituição, que é o Procurador-Geral de Justiça. Sim. Pela nossa Constituição Estadual, e como é no Brasil, afora, né, à exceção de 2 estados, qualquer membro do Ministério Público, desde que tenha mais de 10 anos de carreira, pode se candidatar ao cargo de Procurador-Geral. Né? Então, a própria Lei Complementar Federal já regulamentou os requisitos para chegar ao cargo de Procurador-Geral. Né? Ou seja, mais de 10 anos de carreira, que é o tempo adequado de se ganhar uma maturidade institucional a fim de exercer o cargo de chefia. Não obstante isso, a PEC ela tenciona justamente limitar ao cargo de Procurador de Justiça, ou seja, a 20 cargos, a 20 pessoas, vamos dizer assim, a possibilidade de se galgar, de se chegar a esse cargo de Procurador-Geral. O que nos causa muita preocupação, notadamente como foi feito a revelia de uma forma, vamos dizer, eu diria até sorrateira, porque essa PEC foi colocada em votação já nas vésperas do recesso forense no ano passado, vindo ao conhecimento de todos os promotores e procuradores que são contra, né, de forma repentina, inclusive de forma acidental, tivemos conhecimento. Tá certo. Doutor Rômulo Cordão, muito obrigado por o senhor ter vindo e sucesso aí à frente das investigações, e tendo mais informações, a população agradece aqui a vinda do senhor para trazer o resultado de todo esse trabalho feito pela GAECO. Eu que agradeço pelo espaço e dizer que o Ministério Público continua atuante,
né, pujante na sua missão e à disposição da sociedade. Tá, muito obrigado ao senhor. Bom dia.